Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo. Vim aqui agradecer primeiramente ao pessoal do primeiro Congresso Nacional de Saúde em Urgência e Emergência. O convite fizeram para fazer uma aula, uma palestra, um pouco mais fortalecer a aprendizagem de todos quanto ao protocolo START e falar como que esse protocolo pode ser uma chave para fazer uma triagem eficaz nessas situações de múltiplas vítimas. Então, vim aqui passar um método geral para a gente poder bater um papo e também algumas explicações de quão importante é esse protocolo e a sua aplicação, objetivos e bem como vai. Bom, sou discente da Faculdade de Medicina de Marília, também estou membro na Sociedade Brasileira de Clínica Médica, como também da Associação Paulista de Medicina. Então, faço algumas aulas, algumas atividades aqui que possam contribuir principalmente nesses congressos online. Bom, então, o primeiro ponto a gente entender um pouco mais do que é o protocolo START, ou melhor dizendo, qual que é a aplicação do protocolo START, em que situação que a gente tem que aplicar esse protocolo, é, o, o que é necessário nessas questões. Primeiro que a gente tem que entender qual que é o cenário de múltiplas vítimas. Quando a gente está em situação, principalmente acidentes de trânsito, onde envolve carros, motos, descarrilhamento de trens, ou seja, a gente tem múltiplas vítimas no local. Então, quando esse número de vítimas ou de situação, a gravidade da situação do ambiente, ele exerce a capacidade de uma resposta inicial, a gente considera como um cenário de múltiplas vítimas. Por um exemplo, a gente vem uma situação que no caso, vou dar um exemplo que não acontece em múltiplas vítimas, poxa, um acidente de carro onde bateu uma moto e um carro, teve duas pessoas, não teve grande gravidade, foi apenas um acidente simples, mas não deixa de ser algo considerável. E a gente não fala que é um cenário de múltiplas vítimas, porque à medida que a gente aciona os órgãos competentes, principalmente o SAMU, o Corpo de Bombeiros, a gente consegue ter uma resposta inicial mais tranquila e a gente consegue trazer tanto com eficiência e tanto com rapidez ajuda nessas duas vítimas, nesse meu exemplo hipotético. O único problema é quando isso exerce. Esse número aumenta exponencialmente, onde a gente tem inúmeras vítimas dentro de suas diferentes taxas de, de gravidade dentro do que ocorreu no acidente. E a gente precisa ter um pouco mais de recursos, a gente precisa fazer que toda essa equipe multidisciplinar possa contribuir de uma maneira mais eficiente e poder atender todos de maneira necessária. Então, numa situação de múltiplas vítimas, a gente utiliza o protocolo START. Legal, Paulo, mas e aí, qual que é o desafio? O que realmente nesse protocolo aí, qual que é o problema quando tem um cenário de múltiplas vítimas? A gente tem que entender que a gente tem uns recursos limitados. A gente não tem, dependendo da cidade, dependendo se ela é pequena ou grande, às vezes tem muita cidade que não tem o SAMU, ou seja, não tem essa equipe profissional de saúde que possa fazer esse atendimento de maneira mais rápida. Mesmo que em cidades grandes, às vezes a gente tem que levar a situação do trânsito, a gente tem que levar a situação de onde foi que ocorreu esse acidente. Então a gente tem um recurso mais limitado entre médicos, enfermeiros, agentes da saúde, bombeiros são vitais também, como a polícia. Então a gente tem que entender que a gente tem alguns recursos limitados e a gente, nesses casos, cenários de múltiplas vítimas, a gente faz um atendimento pré-hospitalar, ou seja, a gente não consegue ter todo o ambiente hospitalar, todos os recursos necessários, toda a densidade tecnológica naquele momento. Outra que também é muito claro é a questão do ambiente caótico. Se a gente está falando de um acidente de múltiplas vítimas, ou seja, ocorreu alguma coisa muito grande. Então, infelizmente, tem pessoas que estão em diferentes situações de gravidade, horas mais, ou umas mais, outras menos, e consequentemente tem às vezes pessoas gritando, tem pessoas tentando tentar resolver de alguma forma. Tem a parte externa também, que tem muita gente que são os curiosos, né, que vão lá com o celular querer gravar, fazer alguma coisa e do que de fato ajudar, propriamente dito. Então a gente vê que a gente tem um ambiente caótico, ele é um ambiente perigoso, porque a gente tem que analisar o que aconteceu nesse acidente, se tem algum risco de acontecer, por exemplo, um vazamento de gasolina, se for um acidente automobilístico, a gente tem que ver se onde foi esse acidente ou esse cenário, se tem algum risco de queda, de desabamento, se tem alguma coisa material de infraestrutura que possa potencializar
esse cenário de acidente, então a gente tem que ficar muito atento com isso. Outra coisa que é envolvida com todos os profissionais envolvidos nessa questão do protocolo START, aplicada nesse cenário, é a pressão do tempo. Porque tem que ser rápido, tem que ser, além de rápido, tem que ser eficiente. Porque dependendo da situação da gravidade do nosso paciente, da pessoa que está ali, da vítima dessa situação, em poucos minutos ela pode ter sequelas, ela pode desenvolver alguma questão e pode levar até ao óbito. Então a gente precisa fazer uma situação muito rápida e nesse cenário tem que ser algo que também seja eficiente. E o que o protocolo START aplica-se nesse cenário é a questão da necessidade de priorização. Então, quem que a gente vai ajudar de fato? A gente vai ajudar aquele paciente que está numa situação mais delicada, teve uma exposição de órgãos, que realmente o risco dele de morte é extremamente elevado, ou a gente deve priorizar o paciente que está ali, ele está tranquilo, ele está andando, às vezes ele pode estar um pouco desorientado, mas ele está conseguindo andar, ele consegue ter uma resposta verbal, ele consegue compreender o que nós estamos falando, os profissionais ali em volta. Então a gente tem que entender a necessidade de priorizar. Tem que ser organizado, tem que ser algo que tem que ser muito bem encaminhado. Por isso que eu coloquei esse desenho da balança, porque a gente deveria entender no protocolo START. O que a gente deve priorizar? A eficiência no atendimento, a gente demorar 10, 15, 20 minutos ou até mais, e até recolher mais dos recursos e mais profissionais para ajudar uma pessoa que tem um risco muito alto de morte, ou a gente vai priorizar a velocidade? Nossa, será que a gente tem que atender rapidinho ali, faz um atendimento, vê o que está acontecendo, a gente vai para outro? Não, a gente separa os profissionais e na verdade não é nenhum nem outro. A gente tem que saber o equilíbrio entre eles, porque depende do cenário, depende de quantas vítimas, a gravidade dessas vítimas e também dos recursos que está naquele momento. Então tem que entender que quando a gente aplica o protocolo START, a gente tem que ter um equilíbrio entre a eficiência no atendimento e essa rapidez também nesse atendimento com essas vítimas dessa situação. Desse modo aqui, trouxe uma imagem, por mais que a imagem seja de um exercício simulado, de aplicação de alguma instituição, algum órgão que seja, onde ele envolve basicamente os principais profissionais que envolvem essa situação. Então aqui a gente tem o SAMU, a gente tem o Corpo de Bombeiros, um outro tipo de ambulância não ligada ao SAMU. Então, como os profissionais lidam nessa situação? Aqui, propriamente dito, mesmo que seja um exercício simulado, a gente tem que fazer as divisões nesse cenário, as várias zonas, que a gente fala que é a zona quente, a zona morna e a zona fria, onde é categorizada, a gente consegue subdividir as situações daquele cenário, onde a gente consegue colocar as vítimas em determinada necessidade de atendimento. Por exemplo, aqui a gente pode analisar que é na zona fria, essa parte verde, onde estão, se vocês repararem bem na foto, acaba sendo intuitivo, pequenas lesões, machucados, ralados, alguns cortes, mas você dá para ver que são pessoas que estão de uma maneira mais tranquila, estão relaxadas, mesmo que a situação caótica do momento que pode ser vivenciada, mas não correm risco de vida. Não são situações que pessoas precisam de um atendimento imediato. A zona morna aqui, que é nessa parte simulada na pressão amarela, ou seja, precisa de um atendimento, não precisa ser de imediato, mas corre algum tipo de risco. Também a gente tem que ficar atento como profissional da saúde. E a zona quente, ou a gente fala nessa parte vermelha, que é a situação onde envolve realmente aquele paciente, aquela vítima que está numa situação de risco de vida, risco de morte no caso, muito avançada e precisa de uma intervenção muito rápida e eficiente. Tanto é que aqui a gente tem alguns profissionais da saúde que pode fazer algumas situações mais brandas e aqui a gente tem inúmeros profissionais que pode estar aplicando um entubamento orotraqueal, pode estar fazendo uma contenção de sangramento exsanguíneo. Então a gente tem que analisar fraturas também, principalmente fraturas expostas, exposição de órgãos. Então a gente precisa de mais profissionais, mais recursos que possam atender de uma maneira eficiente essas vítimas. E isso é muito importante porque, principalmente, a gente pode ver aqui alguns estudantes, até mesmo profissionais, estão tentando se capacitar, aprender cada vez mais, ou até vendo pela primeira vez uma situação de acidente. Ou seja, a gente está vendo um ambiente não tão caótico, mas é um exercício que pode estimular e fazer aprender como que os profissionais devem reagir diante dessa situação. Entender. E quem de fato, Paulo, quem que são
as pessoas que envolvem esse tipo de protocolo nesse cenário, antes da gente falar propriamente dito do protocolo. A gente tem que entender que não é só o médico, não só o enfermeiro, não é só o profissional da área da saúde. A gente vê uma equipe multidisciplinar, onde a gente pode ver toda a parte da saúde, a gente tem um corpo de bombeiros que é fundamental, a parte dos policiais também, da parte da organização da PM é extremamente fundamental, e outros órgãos, outros agentes paralelos, que são, por exemplo, os agentes de trânsito. Se a gente está falando que no Brasil a maior mortalidade hoje é através dos acidentes de trânsito, acidentes de veículos, automotivos, rodovia, que seja, a gente precisa dos agentes de trânsito, por exemplo, para fazer a organização do lugar, remanejar os outros carros que estavam vindo atrás, se esse ambiente, nessa rua, nessa avenida, nessa rodovia, como que isso pode impactar, porque tem que tomar cuidado, que ocorreu o acidente, a gente tem que deixar o local onde vai ter o atendimento seguro, não ter possíveis problemas posteriores. Policiais, corpos de bombeiros e equipe de saúde que vão fazer toda essa organização. E tem que lembrar, não existe, vamos se dizer, alguém tem uma maior importância que a outra. Não, a equipe de saúde não é maior que a equipe de bombeiros, que não é maior que a equipe da polícia ou que seja qualquer uma do parâmetro. Todos são igualmente eficientes, fazem suas funções específicas dentro da sua competência, mas todas são fundamentais para a aplicação do protocolo e também para essa organização. Tanto é que eu deixei até aqui na fotinha interessante que a parte do centro de organização que vai fazer esse intermediamento entre o corpo de bombeiros, onde vai ser o local, qual a necessidade, quantas ambulâncias precisam levar, qual é o tipo de veículo do corpo de bombeiros, quanto a gente tem que se dispor dos agentes, dos policiais para poder fazer essa organização do local, dentro do que pode ter, os riscos, infraestrutura. Então, tem todo esse pessoal também que não necessariamente pode estar no local do cenário de múltiplas vítimas, mas também tem fundamentais para poder ter essa organização, de ligar as várias agências e poder fazer algo mais eficiente. Então, Paulo, qual que é o objetivo então do protocolo START? É a gente entender que a gente precisa atender o maior número de vítimas possível para a gente poder também maximizar os salvamentos. E quando a gente fala atender, a gente vai atender eles, mas a gente vai dar prioridade no geral para maximizar o maior número de vidas. Então, nesse caso, a gente prioriza salvar o maior número de pessoas, aqui de fato a gente focar os recursos dos profissionais apenas em uma ou duas pessoas, por um exemplo. Então, Paulo, poxa, entendi, você vai passar um pouquinho do protocolo START, a gente vai entender um pouquinho qual uma questão do fluxograma que é muito comum, que a gente encontra em vários livros, vários atendimentos pré-hospitalares, então eu vou entender e eu vou conseguir aplicar isso. Não. Nossa, então, Paulo, depois de você passar essa aula aqui, eu vou ter um conhecimento maior, eu vou poder aplicar? Não também. Eu quero que vocês entendam, por mais que seja aqui uma aula online, vocês podem pegar um materialzinho depois, vocês podem estudar, podem se capacitar da melhor forma possível teórica, mas não é o ideal. O ideal é a aplicação prática. Precisa vivenciar isso, mesmo que em exercícios simulados, mesmo que sejam situações de capacitão, mas tem que ter a prática. A teoria é apenas a compreensão. É só para vocês entenderem de maneira geral como funciona o protocolo START, mas a vivência na rua, a vivência real é totalmente diferente. Não é qualquer pessoa que tem essa capacidade de fazer, não é qualquer profissional. Por isso que tem que fazer o quê? Treinar. Tem que ter constante capacitação. Cada situação, cada acidente, cada cenário é totalmente diferente. A gente vai exercer o mesmo protocolo, a gente vai fazer as mesmas ações, só que a gente vai tentar entender que tem várias pessoas, vários níveis de gravidade, vários cenários totalmente diferentes. Por isso que a chave disso tudo é treinamento. Precisa treinar, precisa capacitar e repetir. Por isso que eu sempre falo para todo profissional da área da saúde, principalmente a gente fala da parte dos médicos, enfermeiros, até mesmo técnicos, a gente fala, gente, estudantes de medicina em geral, tem um congresso, tem um simpósio, tem uma apresentação, tem um treinamento, uma capacitação voltado para urgência e emergência, façam. Mesmo para quem não gosta, mesmo para quem é aquela pessoa que não está muito habituada. Faça para entender, façam para aprender, porque a gente nunca sabe o dia de manhã, às vezes você como profissional, mesmo não querendo, mesmo às vezes de surpresa, você encontra um cenário e você pode contribuir de fato.
e, melhor dizendo, você pode de alguma forma organizar. Então é muito importante isso, e essa é a maior chave disso, é treinamento e a constante capacitação, porque a gente não tem que priorizar, nesse caso, o profissional, e sim as pessoas. A gente precisa ter a maior chance de sucesso, salvar o maior número dessas vítimas e poder maximizar de maneira geral o salvamento. Isso é importante, por isso tem que treinar, beleza? Então vamos lá. Método START. O que significa esse START? Palavra de days, início. O que significa? Simple Triage and Direct Treatment, ou seja, fazer uma triagem rápida e um tratamento rápido, simples e eficaz. Ou seja, fazer ações simples, fazer aquele arroz com feijão para a gente poder fazer de uma maneira rápida e também eficiente. Lembra como eu falei anteriormente? Questão do equilíbrio? Por isso que a gente fala que o protocolo START, o método START funciona dessa forma. Então a gente precisa fazer uma triagem simples, um tratamento rápido. E tem que ser de uma maneira bem eficaz, bem coordenada e organizada com os demais agentes. Então a gente tenta salvar o maior número de vidas, utilizando todos os recursos, ou pelo menos aqueles que estão na nossa mão, para a gente tentar fazer maior chance de sobreviver, intervenções cada vez rápidas, cada vez eficientes. Então a gente faz a classificação que quando a gente chega no cenário de múltiplas vítimas, a primeira coisa que a gente precisa saber é triar. A gente precisa classificar essas vítimas. E a gente classifica por cores, para ficar mais fácil, para ficar mais intuitivo dos mais diversos agentes quando chegarem ao local e ver o que está acontecendo. Lembrando, vermelho, situação, uma cor mais forte, é de atendimento imediato, é atendimento urgente. Você precisa de uma intervenção imediata para ter uma chance de sobrevivência ou pelo menos para evitar algum tipo de danos maiores. É extremamente importante. O vermelho é uma situação extremamente rápida e urgente. Amarelo é uma pessoa que teve danos, teve lesões, teve alguma situação que em algum momento ela vai precisar de um atendimento. Não tão rápido, ela pode aguardar. Paulo, quanto tempo? A gente não vai priorizar. Nos livros hoje, principalmente nos atendimentos pré-hospitalares, não vai falar 10 minutos, meia hora, uma hora. São pessoas que têm lesões, é de maneira significativa, não é tão intensa quanto o vermelho, mas ele pode aguardar um tempo para poder receber o seu atendimento. Verdes, pensando no semáforo, é de liberar uma coisa de passagem. Verdes são aquelas vítimas que pode ter sido algum tipo de lesão, um leve trauma, um corte, uma fratura, pode-se dizer também, pelo menos de membros, vamos dizer assim, que não seja tão violenta, que não acometa algum órgão vital principalmente, e ele pode, de maneira geral, ser atendido ou pelo menos ser levado em outro local. Então a gente fala que são as vítimas verdes, são aquelas que a gente pode comunicar com elas, elas muitas vezes podem andar, são pessoas que estão ali no meio, que teve ferimentos, vamos dizer, secundários. Então, são vítimas que já são triadas como verde, não precisa de um atendimento por enquanto, nesse primeiro início, e a gente pode dar prioridade para os amarelos e para os vermelhos. E, infelizmente, a gente também classifica, na situação de cenários de múltiplas vítimas, preto ou cinza. Ou seja, são as pessoas que já evoluíram a óbito ou estão inviáveis para atendimento. Chega uma situação ali que, por mais que a gente demanda inúmeros recursos, por mais que a gente demanda inúmeros profissionais, a chance de salvamento é extremamente baixa. E a gente classifica essas pessoas como preto ou como cinza, e a gente vai dar prioridade aos vermelhos inicialmente e posteriormente aos amarelos. Beleza? E a gente tem que analisar as fichinhas de identificação. Porque essa fichinha, de uma maneira mais atualizada, que costuma ser, a gente pega essa fichinha e coloca junto com as pessoas, junto com essas vítimas, para a gente poder categorizar e o profissional entender. Então tem aí as cores embaixo, onde você pode ver o preto ou cinza, o vermelho, o amarelo e o verde. Então lá a gente consegue classificar, fazendo a identificação, ó, esse paciente é um paciente vermelho, ó, esse paciente é um amarelo, esse paciente é um verde, e a gente consegue ter uma maior organização quando chegarem mais profissionais e puder demandar nas mais diversas zonas, a gente colocar essas vítimas e fazer um atendimento eficaz. Ou seja, essa parte de triagem é fundamental. A gente tem que triar essas vítimas, identificar qual cor que ela vai ser aplicada, e depois a gente poder fazer as suas intervenções, os seus tratamentos. Então essa é uma fichinha geral, a gente pode identificar aqui, onde a gente pode colocar também na pessoa o nome, identificação, no verso dela. Então isso é muito usado pelos profissionais.
Até curioso entender, nossa Paulo, mas aqui a gente está vendo aqui que tem, parece um animal aqui, um guepardo, um lince, algum animal de velocidade. Aqui a gente está vendo, por exemplo, uma tartaruga, um animal mais lento. Faz parte dessa ficha? Sim. Essa ficha de identificação é para entender, poxa, um leopardo é um animal rápido, ou seja, vermelho, ele precisa de um atendimento rápido. O amarelo, ele precisa de atendimento, mas pode ser um atendimento mais devagar, pode ser um atendimento posterior. E as vítimas verdes são realmente aquelas pessoas que não precisam de um atendimento naquele momento, pode aguardar horas e horas, mas também ele vai ter o seu tipo de intervenção, não precisa se preocupar. Então essas são as fichas de identificação que a gente consegue categorizar as vítimas, a gente consegue fazer esse protocolo e a gente saber onde a gente vai demandar mais recursos e onde a gente vai demandar menos recursos, beleza? Tá, Paulo, como que a gente avalia? De maneira geral, como que a gente consegue identificar quais devem ser as medidas que a gente deve tomar para fazer se essa vítima é vermelha, amarela, verde ou a preta? A gente utiliza, na maioria dos casos, o PHTLS, ou seja, a gente usa o suporte pré-hospitalar de vida no trauma, onde a gente analisa aquele famoso mnemônico do ABCDE. Ou seja, o A é voltado para vias aéreas, airways, ou seja, a gente tem que fazer a via aérea, proteção da coluna cervical, além de a gente fazer uma examinação rápida, né, tirando essa parte do PHTLS. A gente vê a respiração, que é o breathing, se ele está ventilando, se ele está respirando. A gente vê a parte C da circulação, se ela tem algum tipo de hemorragia interna, como é que está sendo essa parte da circulação. Principalmente a gente faz análise dos sinais vitais, onde a gente consegue categorizar e priorizar cada tipo de vítima. A gente tem que ver a questão da disfunção neurológica, como que está o estado neurológico da pessoa, ela está respondendo, ela está em coma, essa pessoa não está cobarda, está em sono, está em vigília, tem que analisar tudo isso. Mesmo ela estando acordada, ela está reagindo, ela reage a impulso, ela reage verbalmente. O que ela está reagindo verbalmente, a gente usa ECG para isso, escala de coma de Glasgow, levada de 3 até a 15, reação pupilar. Então isso tudo tem que ser envolvido nessa parte de avaliação. E também da exposição, ou seja, a gente tem que a gente tem que analisar a exposição dessa vítima em eventual necessidade de, por exemplo, um desabamento, a infraestrutura do local. Será que o local está controlado? Será que essa situação de vítima pode piorar a situação dela? E em 2018 teve a atualização no PHTLS, onde a gente adicionou mais um xizinho. Nessa edição de 2018, o xizinho é analisar hemorragia exsanguante, ou seja, hemorragia externa. Se essa pessoa está com sangramento, a gente precisa conter esse sangramento para a gente não ter uma queda na perfusão, uma queda na volemia, essa pessoa entrar em choque. Então a gente também adiciona essa letrinha do X, que já está há 7 anos já nos PHTLS, que também é de fundamental importância. Basicamente, aquilo que a gente mais analisa dentro do nosso querido protocolo START, a gente sempre vê um fluxograma. Existem inúmeros fluxogramas por aí. Por exemplo, esse foi da minha autoria. Tentei de fazer de uma maneira mais simples, tentar despoluir ao máximo as imagens, assim, deixar alguma coisa mais simples. Só que vocês não têm, o profissional de saúde não tem a necessidade de ficar sabendo o fluxograma. Ele vai aplicar o fluxograma, a ordem de aplicação dele vai ser aplicada e ele vai poder categorizar. Ele vai poder dar a sua triagem certa para cada tipo de vítima. Mas o fluxograma, ele é importante para você compreender. Você não vai chegar e pensar, poxa, o paciente anda, sim ou não? Ele respira, sim ou não? Isso aí com a prática, tudo que eu falei anteriormente, a questão do treinamento, a questão da capacitação. O fluxograma é apenas uma teoria só para compreender como que é aplicado o protocolo START, como a gente vai aplicar essa triagem. Então, de primeiro, a gente tem que identificar se a nossa vítima ela anda. Por que a gente tem que ver se ela anda? Porque se ela anda, ela está relativamente melhor que as demais. Então, ela já está verde. Essa pessoa, você pode chegar no cenário de múltiplas vítimas, a equipe de profissionais, independente seja um ônibus, um acidente de carro, eu estou frisando isso aí porque é onde tem a maioria desses casos. O profissional chega, pessoal, quem tiver condição de andar, quem tiver bem,
levante-se, vem para cá, vem até a nossa direção, a gente vai ser, cada um vai ser deslocado para a sua parte. Então vem toda aquela turma que consegue andar, mesmo que às vezes tem um tipo de uma fratura, mas ela consegue andar, um corte, algum tipo de trauma. Conseguiu andar categorizado como verde, a gente já consegue dividir essas pessoas que não precisam de um atendimento imediato e a gente pode focar naquelas que, né, estão deitadas, estão desacordadas, aquelas pessoas que precisam realmente de um atendimento naquele momento. Poxa, Paulo, ó, tem um pessoal que não anda. Não anda, a gente, primeira coisa a gente tem que analisar. Chegou lá na vítima, ela não anda, ela está deitada, ela está de alguma maneira que ela não consegue levantar, não consegue andar. A primeira coisa que a gente vai analisar, essa vítima respira? Bater no olho, na maioria das vezes, essa vítima está se mexendo, está conversando. Poxa, se ela está conversando, ela está respirando. Então, muitas vezes as vítimas que não estão respirando são aquelas que estão praticamente desacordadas. Então, viu a vítima, está respirando, poxa, legal, se está respirando, a gente vai analisar depois a questão da frequência respiratória. Bateu o olho na vítima, não está respirando, será que a via aérea dela está oclusa? Será que ela precisa abrir a via aérea? A gente vai lá e abre a via aérea desse paciente. E a gente faz novamente pergunta, depois que eu abrir as vias aéreas, se estiver fechado, essa pessoa respira? Não, Paulo. A gente abriu a via aérea, não prossegue a respiração. Infelizmente, a gente já categoriza como cinza ou preto. Ou seja, a gente já dá que essa pessoa já está em óbito. Paulo, primeiro cheguei na vítima, ela não está respirando, abri a via aérea dela, ela começa a respirar. O que acontece? Ela é vermelha, ela precisa de um atendimento imediato. Porque se a via aérea acontecer alguma coisa, ela pode ter uma lesão interna gravíssima. A gente tem que ver o que está acontecendo com essa vítima. Lembrando, aqui falando, é tudo uma coisa muito simples. Na prática, real, acidente, ambiente caótico, pressão de tempo, não é fácil. Por isso que eu retomo falar aquilo que foi dito anteriormente. Teoria é teoria, prática é prática. Teoria é apenas para você entender. Prática é para você aplicar. Vocês precisam treinar, precisam capacitar, precisam entender, precisam vivenciar. É o único jeito de vocês falarem que sabe o protocolo START. Não é sabendo, pode pegar essa aula inteira, saber todo o assunto, todo o fluxograma, entender quem participa, os objetivos, definição. Isso não categoriza você como profissional que está apto a fazer o protocolo START e exercer essa função no cenário de múltiplas vítimas. Precisa de treinamento e capacitação. Paulo, cheguei na vítima, respira. O que a gente analisa agora? Frequência respiratória. Ela está respirando muito forte, que a gente fala que é mais de 30. Paulo, está respirando muito forte. O corpo dela está se batendo, tá tentando respirar, está tentando puxar ar, está com algum problema na relação ventilação-perfusão. Então essa pessoa precisa de um atendimento imediato. Ela está respirando, ela está ofegante. Provavelmente a frequência cardíaca dela também vai estar muito alta. Tem que analisar a pressão, tem muita coisa envolvida. Está com uma incursão respiratória muito alta, essa vítima precisa de atendimento imediato. Então, lembrando, vítimas que não andam, são vítimas que estão ali no local, estão presas, ou estão deitadas, tem que analisar tudo isso aí. Paulo, cheguei na minha vítima, ela está deitada, não consegue se mexer muito bem, ela está respirando, está conversando comigo, está um pouco ofegante, está um pouco nervosa com o momento, está um pouquinho desorientada, não sabe o que aconteceu. Mas, Paulo, ela não está respirando com tanta frequência. Ela está respirando relativamente normal diante da situação. O que a gente faz? A gente analisa o enchimento capilar ou o pulso radial. A gente analisa a do pulso. Poxa, o enchimento está de mais de 2 segundos, o pulso radial está acometido, está oscilando, está com algum tipo de problema, é vermelho. Precisa de um atendimento imediato. A parte vascular dela está comprometida. Consequentemente, a gente precisa fazer um entendimento imediato para essa vítima. Paulo, cheguei na vítima, não está andando, cheguei até ela, está respirando, ou seja, conversou comigo, está respirando, está um pouco nervosa, não sabe o que está acontecendo, mesmo assim não está uma respiração tão ofegante, não está mais de 30 respirações por minuto. Fizemos o pulso radial dela, está legal, o enchimento capilar dela está rápido. Então tá tudo bem. A gente precisa analisar a parte neurológica agora. Ela segue ordens? Você consegue chegar nela? Oi, tudo bem?
senhora consegue levantar a mão? A senhora consegue piscar o olho? A senhora consegue conversar comigo? A senhora consegue me falar seu nome? Segue ordens? Sim, é amarelo. Ou seja, a gente pode deixar a vítima ali, tria ela como amarelo, ela não vai receber o atendimento naquele momento, mas vai receber um atendimento. Isso acontece principalmente, não é regra, mas acontece principalmente em vítimas que, nesse caso, têm algum tipo de fratura em membros inferiores. Fraturou a perna, mesmo seja uma fratura exposta ali, dependendo, ela consegue ficar ali deitada, não tem um acometimento vascular, não tem um acometimento respiratório, conversa com você, segue ordens, consegue entender um pouco a situação, ela vai ter o atendimento, mas a gente vai ficar primeiro focar no vermelho, que é de imediato, para posteriormente chegar nesse tipo de vítima. Paulo, cheguei lá, mesma coisa que eu falei, respira, frequência respiratória tá legal, o pulso não está comprometido, cheguei tentando conversar com ela, segue ordem, tenta conversar, você fala com a pessoa, às vezes ela nem consegue responder, fala uma coisa nada a ver, está desorientada, você analisa que neurologicamente essa pessoa está comprometida. Vermelho, ela é categorizada como vermelho, precisa de um atendimento imediato, porque mesmo que essa pessoa não está com a respiração comprometida, não está com o pulso comprometido naquele momento, mas em virtude desse desvirtuamento neurológico, essa pessoa pode em alguns momentos, posteriormente, se não tiver um atendimento rápido, pode comprometer e essa pessoa evolui a óbito. Então a gente categoriza como vermelho. Então, de maneira geral, para ficar simples, pessoal, é muito tranquilo. Precisa compreender de maneira geral. Só tomar uma aguinha rapidinho. Precisa entender. Vítima anda, está se movimentando, está se locomovendo, já divide. Verde e os demais. Está respirando, analisa as respirações. Se está precisando abrir a via aérea, a frequência respiratória, a gente já consegue fazer um outro tipo de subdivisão. Parte vascular, enchimento capilar, pulso, analisou, não está comprometido, a gente consegue fazer uma outra divisão. E depois é a parte neurológica, segue sua ordem, consegue conversar, está compreendendo as informações, você consegue falar com ela alguma coisa, ela consegue responder. Isso é muito importante, porque a gente consegue também encontrar muitas vítimas que estão desmaiadas, estão desacordadas, mas mesmo assim ela respira, não tem a frequência respiratória comprometida, não tem o pulso radial acometido, e ela, mesmo não seguindo ordens, ainda a gente tem que ver, analisar essa questão, porque às vezes a vítima está lá, você tenta conversar com ela, tenta fazer ela reagir, tenta ver se ela está acordada, se ela consegue abrir o olho, então isso que é o mais importante. Segue ordens, consegue falar com ela, oi, tudo bem? Oh, qual é o nome da senhora? Oh, vê se ela reage, faz uma pergunta para ela e aí você consegue categorizar esse tipo de vítima. Super importante, fluxograma, que é onde a gente consegue ter uma noção geral, tá? E lembrando que é na prática, é com uma equipe multiprofissional, você não faz isso sozinho e a gente tem que priorizar atendimento aos vermelhos, posteriormente aos amarelos e depois aos verdes. E aí, Paulo, mas falou tudo isso aí, esse protocolo START realmente faz a diferença? Eu não trouxe nenhum tipo de dado, porque a questão não é ficar enchendo com números, mas esse protocolo é extremamente eficaz e eficiente dentro daquilo no cenário de múltiplas vítimas. Então a gente tem que analisar o que é importante no protocolo START. Primeiro, pontos-chave, a gente precisa otimizar os recursos. Não podemos usar todos os recursos necessários em poucas pessoas ou em pessoas que têm um alto risco de vida. A gente precisa otimizar o recurso, fazer uma distribuição e alocar o tratamento onde há maior benefício. Onde eu vou conseguir salvar mais pessoas é onde eu vou demandar mais recursos. A gente precisa fazer o aumento da sobrevivência. Então a gente está focado. Protocolo START, qual que é o foco em cenário de múltiplas vítimas? Salvar o maior número de vidas. A gente precisa tentar salvar o maior número de vidas. Por isso que a gente tem que realocar os recursos da melhor maneira. Redução do caos, ou seja, a gente tem que impor ordem e a gente tem que pôr segurança e metodologia em uma situação caótica. É que nem eu falei anteriormente, a gente está falando de um ambiente extremamente desastroso, um ambiente de acidente, um acidente de desabamento, de acidente de trânsito. Isso é algo assim, pessoas ficam desesperadas, tá um caos, pode ter situações de afogamento, por exemplo, pode ter situações de incêndio. Então é uma situação extremamente caótica.
Por isso que essa questão do protocolo START é impor uma ordem, organizar a situação e uma metodologia que possa ajudar as pessoas de uma melhor maneira e também o ambiente em volta, porque ele também pode cometer algum tipo de risco. Outra, comunicação clara. Isso é muito importante para os profissionais de saúde. Você não precisa necessariamente conhecer. Às vezes você nunca viu esse bombeiro, nunca viu esse policial, nunca até mesmo viu essa pessoa que vai te ajudar e pode ter vindo de outra cidade, de outros postos, esse profissional de saúde. Por isso que tem que ter uma linguagem que a gente fala que é, entre aspas, universal, comum, para todas as equipes compreender o que está acontecendo. Ele não pode simplesmente falar, ó, essa vítima aqui está desacordada, não consegue falar. Pô, precisa categorizar se é vermelho, se é amarelo, se é verde, o que está acontecendo com essa pessoa. Isso é muito importante. E saber a ordem de cada um tem que fazer. Cada um tem sua função, cada um tem a sua importância nesse cenário. Então, o protocolo START ajuda a entender o que cada um deve fazer e entender o que está acontecendo no local, e principalmente com as vítimas. Por isso que a gente usa os crachás de identificação, que a gente fez dando imagem anteriormente. Por isso que a gente faz esse fluxograma para entender qual que é a ordem de avaliação, qual que vai ser a ordem de triagem. Então, posteriormente, a gente fazer as intervenções necessárias com os paramédicos, as pessoas que precisam intervir de maneira imediata na saúde dessa vítima. E, logicamente, se a gente está falando de um protocolo, a gente está falando de uma padronização. A gente garante uma equidade e consistência na triagem. O que é equidade? É igualdade? Não. Lembra, as vítimas não são atendidas de maneira iguais. São equidade. A gente demanda mais recursos, a gente demanda mais atenção para aqueles que são mais necessários. Vítimas que não têm uma necessidade, vítimas verdes, a gente não vai dar um tratamento igual aos demais. A gente vai ter que fazer um equilíbrio no desequilíbrio para a gente poder demandar, anteriormente, como eu falei, os recursos para quem realmente mais precisa, ou melhor dizendo, para quem tem um maior benefício de vida. E a gente manter essa consistência na triagem. Isso é extremamente no protocolo START. Então, eu queria dizer para vocês que essa foi a apresentação, uma aulinha super simples, super tranquila. Quero que entendam, o protocolo START ele é feito para você, na teoria, entender o que é o protocolo START, qual que é a função dele, qual que é o objetivo, quais são as metas, quem está envolvido nesse tipo de situação. Se você vai estudar para uma prova, para um concurso, uma prova de residência, interessante saber a teoria, o que é o protocolo START, esse tipo de método, tudo que está envolvido, toda essa filosofia. Extremamente importante. Paulo, eu quero aplicar. Treinamento, capacitação. Essa é a chave para o sucesso. Até mesmo profissionais que são há 10, 15, 20, 25 anos no ramo, que está vivenciando constantemente esses cenários, ele ainda precisa de constante capacitação. Porque, como eu falei anteriormente, cada cenário é um cenário. Então, por isso que eu falo, viu a aula, pô, que legal, gostei, uma aulinha tranquila, 40 minutinhos, para eu entender um pouco geral, mas isso não substitui a prática. Então é necessário você se capacitar, entender a sua função, entender porque você precisa manter a calma, você precisa manter o controle, você precisa seguir a ordem, porque focar no profissional da saúde, você precisa ajudar a sua vítima, você precisa salvar essa pessoa. Nesse caso de cenário de múltiplas vítimas, salvar o maior número de vidas. Para isso você precisa estar preparado. Se você não está lá para ajudar, infelizmente você está atrapalhando os outros profissionais. E às vezes, numa equipe multidisciplinar, um cenário onde tem múltiplas vítimas, mais uma pessoa capacitada, treinada, vivenciada no meio, consegue de fato salvar mais vidas do que naquele momento está salvando. Então eu queria agradecer a todo mundo aí. Deixei uma frase do Michael Jordan super importante, que limite como medo são apenas ilusões. Então vocês, quem estiver vendo aí, ouvindo, o limite é apenas uma chavinha que você pode ultrapassar. Deixei as redes sociais para quem quiser mandar um e-mail, tirar uma dúvida, alguma coisa, tá bom? Então fiquem à vontade. Queria agradecer novamente o primeiro Congresso Nacional de Saúde e Emergência pelo convite, de ser um dos palestrantes, poder contribuir aqui para o evento. Certamente as outras palestras estão ótimas e vocês entenderam qual é a chave do sucesso da triagem.
no sentido do protocolo START. Esse protocolo, como aplicação, definição, metodologias, métodos, tem uns slides aí, depois eu posso repassar para quem for necessário, e com isso vocês conseguem ter uma noção geral do que é esse protocolo, o cenário de múltiplas vítimas e principalmente, que eu frisei, o importante é se capacitar, treinar, compreender, isso é o mais importante. Então, obrigado pessoal novamente, uma boa semana para todos e agradecer o pessoal da organização.